Quinta-feira, 16 de junho, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR de hoje, feriado, mas que você sabe, tem que estar de olho no mercado, então você está no Agricultura BR, está no canal do Boi, que você acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, países vizinhos também. Para você que está aí também pela NET Claro TV, nos canais que compõem aqui a nossa rede, também pela Blue TV, pelo portal sba1.com, também Facebook do canal do Boi, as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. Se você está no Paraguai, está acompanhando pela NEL TV, sejam todos bem-vindos. Olha, começo o programa de hoje para falar de dois temas importantes, falar de boi gordo, falar também do andamento da colheita do milho segunda safra no Brasil. Para falar sobre esses temas, eu vou conversar pela internet com o analista da Pátria Agronegócios, o Ronald Macuco, que participa do programa conosco. Ronald, obrigado pela participação, por estar aqui conosco. E nós temos visto, né? Nós tivemos um mês de maio, principalmente, no qual o mercado do boi gordo ele acabou sofrendo um pouco mais, com uma oferta muito maior de animais para abate, principalmente de fêmeas, e junho já se tinha uma expectativa de melhora nos valores com a redução de ofertas. Isso ocorreu de fato, escalas de indústria frigorífica menores, e nós temos visto o preço melhorar no mercado físico e o mercado futuro também tem conseguido apresentar elementos mais altos. Como é que você analisa esse momento do mercado? Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Pois é, Fabiano, o mercado do boi gordo passou por meses aí bem difíceis no começo do ano e a gente viu essa recuperação agora na reta final aí do final de maio. A gente viu as escalas aí um pouco alongadas, chegando no meado de julho, essas escalas encurtou e é a safra, né? A gente começa a ver uma luz no fim do túnel quando você olha para tanto também, não só para o boi gordo, mas também para a parte de reposição. Alguns estados, como São Paulo, e olhando até para o MS, olhando para Goiás, a gente vê as escalas diminuir, entendeu? Isso é algo interessante. E a indústria até pagando mais, nessas últimas 2 semanas particularmente, já teve negócio aqui no Goiás, especificamente, a R$300 de boi. Então, coisa que estava rodando a 285, 280, a gente viu essa recuperação. Isso deve prolongar essa estabilidade que a gente via nos preços. A gente agora deve ver uma recuperação e ela incrementando mais a partir do mês de julho e agosto. Talvez ela não acelere tanto agora no mês de junho ainda, mas no mês de julho a gente possa ver isso com mais velocidade e o produtor vendo a diferença do preço final a ele. E um fator que a gente vê isso é que quando você olha para o segundo semestre, a oferta devido ao preço de boi gordo ou preço de boi magro estava muito alto no começo do ano e teve uma desvalorização em meados de fevereiro e março, a gente viu que agora alguns confinadores já olham para o boi magro com mais atratividade, até pensando no giro aí para o segundo giro do boi gordo, que é para o mês de outubro e novembro. E a B3 já nos mostra isso, né, Fabiano? Hoje a B3 está fechada, mas boi ontem operou acima dos 340 para contrato, tanto outubro como para novembro. Então, assim, para quem tem boi, que está pensando em comprar boi magro agora, para colocar aí nesse juro curto de 120 dias, 90 dias, é interessante olhar para os contratos futuros até como uma forma de travar o preço ou garantir uma margem mínima, já pensando todo ano que temos aí pela frente, né? Ainda tem anos políticos, dólar deve continuar forte, a gente pode falar isso mais aqui à frente, lá também mais um pouco também, ano de eleição. Então, a demanda com mais agressividade e a oferta restrita nos próximos meses. Ronald, nós estamos acompanhando também no cenário internacional, pensando no mercado externo, o mercado doméstico segue muito achatado ainda, com uma prospecção ainda que não é das melhores, até por conta do cenário econômico do país, mas as exportações brasileiras continuam com bons volumes e as expectativas são boas. A China tem ameaçado, né, de certo modo, tem elevado algumas barreiras. Eles colocam como barreiras sanitárias, mas nem a China mesmo consegue explicar os levantes que ela tem feito a plantas de indústrias frigoríficas do Brasil e também de outros países que vendem carne bovina
para os chineses. Mas aqui o Brasil a gente já ficou durante um tempo, no final do ano passado, chegamos a ficar com a China fora do mercado e o mercado se manteve. Como é que você enxerga esse posicionamento do principal importador de carne bovina do Brasil? Fabiano, olhando para o mercado chinês, a gente hoje tem uma necessidade de trazer novos players para o mercado, olhando para a exportação. Claro que esse fator específico de cancelamento de algumas plantas frigoríficas, isso não ocorre só no Brasil, aconteceu recentemente também nos Estados Unidos. Então isso tem uma tranquilidade, mas traz que é algo, né, algo específico do Brasil e nada nesse sentido. O que a gente vê é que as paralisações que ocorreram foram muito duras, e duras que eu digo assim no sentido até para o pecuarista, que tinha um boi padrão China, que, um exemplo é a Mozarlândia, uma referência aqui no Goiás, e esses bois começou a sobrar aqui nas praças goianas, que até foram levados, alguns fizeram essa logística até São Paulo para ganhar esse prêmio China. Aconteceu agora recentemente no Mato Grosso, tem uma planta lá, até o final do mês ela estava paralisada. Mas olhando no macro, a gente vê que, até olhando para anos anteriores, os anos que eles mais exportaram foi mais a partir do segundo semestre, isso deve acontecer. Porém, a gente deve ficar sempre com cautela, Fabiano. O que eu digo hoje, os custos estão muito altos, e custo alto não é justificativa para que preço suba, né? Então, isso a gente tem que acompanhar de próximo, essas negociações, como está ocorrendo. Você está colocando o boi de giro curto, 90 dias, 120 dias no coxo, no confinamento, olha para o futuro. Eu sei que as operações em bolsa, cada dia mais o pecuarista usa muito mais, muitas vezes, do que o sojicultor, e elas são muito relacionadas ao mercado físico. Então, hoje, o que a gente deve ver, o que aconteceu, Fabiano, é que essa paralisação fez com que o base, que é a diferença de algumas praças, tipo Rondônia, Tocantins, Pará, ficasse muito distante do São Paulo. São Paulo continuou trabalhando no boi ali na casa dos 320, 310 reais, mesmo com essas paralisações aí de algumas plantas, mas algumas praças mais no interior teve uma defasagem de preço muito grande. E a diferença de tanto logística, o preço do frete subiu, mas também eu acho que agora, olhando até para o mercado, nesses próximos dias, a gente deve ver preço nas praças mais fora do centro, como São Paulo, que é a nossa referência, voltar a subir com até um pouco mais do que São Paulo. Então a gente deve ficar de olho para o interior, algumas praças aí que estava com a escala de abate um pouco alongada, isso deve encurtar, e a gente deve ver esse preço nas praças subindo até interessante, olhando para a Praça São Paulo hoje, trabalhando, boi ontem, trabalhando ali, teve negócio a 338, né, rodando na Praça São Paulo no mercado físico, entre a máxima e a mínima do CPEA, fechando o CPEA no mercado dos 337. Né? Então vamos ficar de olho para esses momentos aí de mercado, até para usar as operações futuras de preço mínimo, porque no ano passado, em pleno setembro, a gente teve aquela paralisação ali, devido a um caso específico de vaca louca, que talvez a gente tenha que ficar muito atento, olhando para custo. Muito bem, Ronald. E mudando de assunto um pouco, vou aproveitar a sua presença aqui no Agricultura BR hoje para falar também dos números da própria Pátria Agronegócios, que acompanha as lavouras aqui no Brasil. E nós estamos tendo um avanço na colheita deste milho segunda safra. E está chegando próximo já a 10% até essa próxima sexta-feira. Ronald, como é que está o nível de produtividade em relação a essa safra e está alterando aí as expectativas da Pátria Agronegócios para a produção total em segunda safra aqui no Brasil? Fabiano, o milho segunda safra, eu acho assim, que a gente tem que ficar... Se você falou do mercado do boi gordo, a gente tem que ter atenção total agora para os próximos meses, e o mercado do boi gordo está subindo, isso é algo que traz uma referência. O mercado do milho, Fabiano, a gente está com uma preocupação muito grande. Hoje a gente vê, já está chegando aí, semana passada estava com 6,3 ali da área Brasil por colhida, nessa sexta-feira devemos chegar aos 10%, porém a gente vem com a produtividade relatada por clientes nossos, tanto do centro-oeste goiano, tanto também Mato Grosso, MS, Paraná particularmente, com produtividades abaixo da média. E aí o mercado ainda não precificou. O enfesamento aí, com problema de cigarrinha, ocorreu muito isso. As primeiras lavouras colhidas, elas não têm produtividades boas. Porém, é uma safra grande. Olhando também para a parte norte do olhando para o Mato Piba, e sim, vai vir uma safra muito boa dali. Porém, a área representativa desses estados é muito pequena para o mercado precificador de preço. Então, hoje, a gente olha aí, até olhando para preços de milho hoje, trabalhando média Brasil, em torno de 80, trazendo aqui para Goiás, hoje milho safrinha na casa dos 80 reais. A gente tem que fazer, Fabiano, porque vai chegar uma safra grande, e grande de proporção, qual é o grande? Grande proporção com a safra anterior que a gente teve, 63
milhões de toneladas, a gente da Pátria estima um número na casa dos 82, 83 milhões de toneladas. Algumas casas trabalhando com um número acima. E o mercado não precificou uma possível perda de produtividade. Então, olhando para preço hoje, Fabiano, eu sei que muitos com compromisso para 30 do 8, 30 do 9, então fique de olho nesse curto prazo, talvez fazer alguns negócios e deixar a ponta em bolsa em aberto. Então, a gente faz no dia a dia, a gente visão aqui para o cliente, até para entender para onde está indo os preços, e um fator hoje crucial para preço de milho, e olhando para essa produtividade que sai do campo nos próximos dias, que ela deve acelerar agora no começo de julho, é o fator exportação. A gente precisa do fator exportação no segundo semestre, a partir de setembro, outubro e novembro, isso pode levar preço de milho a patamares melhor. Mas se caso essa exportação não acelere tão rápido, a gente vai ter preços aí, uma oferta maior no mercado e preços estabilizando até com leve valorização. Então, aproveita os momentos para fazer alguma venda, mas casado com a operação em bolsa. Porque o mercado internacional do milho, Fabiano, ele está muito esticado, no sentido assim que qualquer probleminha de safra na Ucrânia, qualquer probleminha de safra nos Estados Unidos, milho explode. E explode tanto para nós, Brasil, hoje, vir com a safra maior e ter a oportunidade de exportar, mas também problema na Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia diminuiu expressivamente o seu nível de exportação, é projetado para esse ano. Né? Então vamos acompanhar o mercado do milho com muito carinho nos próximos dias, muitos produtores já colhendo, Fabiano, muito milho já começando a ficar pronto, talvez aqui o Mato Grosso um pouco mais acelerado, mas logo em sequência Goiás, MS, Paraná, relatos de Paraná não está bom, entendeu? O milho, a produtividade não está boa, porém tem que acompanhar no dia, né? Essa oferta maior no início da colheita pode trazer preços um pouco mais para baixo. Entendeu? Essa não é a nossa visão, mas estamos caminhando até para proteções e usar o mercado futuro como não carregar esse milho no físico, muitas vezes usar o mercado futuro. Qualquer dúvida que a gente pode alinhar isso melhor aí, pode chamar a gente, fica à disposição, Fabiano. Tá certo. Ronald, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Pátria. Obrigado, Fabiano. Boa semana para vocês. Uma ótima semana encerrando, ainda está curta, mas tem muita coisa para a gente falar durante esta quinta e próxima sexta-feira. E olha, eu começo falando sobre os números agora do Departamento de Agricultura norte-americano, que tradicionalmente apresenta o relatório de vendas e exportações na quinta-feira. E os números apresentados neste dia 16, para a safra 21-22 e também a campanha nova, 2022-2023, foram dentro daquilo que os operadores de mercado acreditavam que seria. Veja comigo agora os números da safra 21-22, com a semana encerrada no dia 9 de junho. Venda semanal totalizou 317.200 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 60.270.000 toneladas. A meta é de 59.060.000 toneladas. Portanto, os americanos superaram a meta, agora falta saber se consegue entregar todo esse volume de soja que você acabou de ver aí, que foram vendidos pelos norte-americanos. Vamos ver a campanha 2022-2023 agora. Nós temos números também bastante interessantes. Foram 407.600 toneladas vendidas na semana encerrada em 9 de junho. Na nova safra, os norte-americanos venderam 13.100.000 toneladas. A meta de exportação da safra nova é de 59.870.000 toneladas para os norte-americanos, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O mercado está vivo, está funcionando, soja em Chicago, você acompanha comigo as posições. Por enquanto temos alguma recuperação para a soja, mas isso aqui nós temos visto diariamente e depois a soja encerrando em queda. Foi o que aconteceu nas últimas 4, 5 sessões. Veja só, posição de julho, $16,99 mais 2 o bushel, alta de 0,32%. Agosto, $16,18 mais 6 o bushel, alta de 0,31%. Setembro, $15,52 mais 2 o bushel, alta de 0,40%. Novembro, $15,30 mais 6 o bushel, alta de 0,48%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago. E olha, esta última quarta-feira foi de confirmações. Nós tivemos elevação na taxa básica de juros dos Estados Unidos, a maior desde 1994. Aqui no Brasil também uma taxa de juros ainda mais alta do que já vinha. E claro que isso mexe com a economia, mexe com o dólar, mexe com tudo. Dólar, inclusive, que fechava em queda nesta última quarta-feira. Mas para falar a respeito destes assuntos e também de café, eu converso agora com Walter Pulga Júnior, ao vivo, dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem nós tivemos mesmo o dólar em queda de 2,11%. O dólar recuou para a faixa de R$ 5,02 no fechamento. Se bem que vale lembrar que chegou a operar bem acima disso, né? Chegou a R$ 5,13 na máxima do dia e chegou a operar na baixa até números inferiores a R$ 5,02. Mas o dólar recuou. Não recuou só no mercado à vista não, Fabiano, recuou também no mercado futuro. O dólar negociado por vencimento futuro mais curto, que é o dólar para julho, perdeu mais de 1,5% ontem, recuou para R$ 5,08. Bom, enquanto isso, o que nós víamos fora do Brasil era uma alta acentuada na taxa de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu aumentar em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros, a maior alta dos últimos 28 anos. A decisão foi praticamente unânime. Só não foi unânime porque houve aí a Esther George, que ela é presidente do Federal Reserve de Kansas City, que votou a favor de uma alta menor, não de 0,75, mas de 0,50 pontos percentuais. Bom, todos os 18 integrantes do Federal Reserve já projetam taxa de juros nos Estados Unidos acima de 3% no final deste ano. E seguindo os Estados Unidos, lógico, também tivemos aqui uma outra alta na taxa básica de juros. A taxa Selic subiu 0,50 ponto percentual, foi a 13,25% ao ano, é o maior patamar da taxa Selic dos últimos 5 anos e meio. E a expectativa é de que na próxima reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, nós tenhamos outra alta de pelo menos 0,25 ponto percentual na taxa de juros, o que elevaria a taxa Selic já para a faixa de 13,5% ao ano. Isso no mínimo, pode chegar a 13,75% ao ano, segundo o comunicado do Banco Central. Bom, o dinheiro está mais caro? Lógico que está mais caro. E você acompanha comigo agora o que ocorre com a taxa de juros reais. O levantamento da Infinite Asset, tendo como referência Banco Central, mostra a taxa de juros em alta em todo o mundo, mas o Brasil está no primeiro lugar do ranking das taxas de juros reais mais altas do mundo. Em primeiro lugar, o Brasil com 8,10% de taxa real de juros. Em segundo lugar, o México com 4,48%. A Colômbia vem em terceiro com 4,47%. O Chile com 3,02% de taxa real de juros. Indonésia, 2,77%. Lá em 25º lugar, os Estados Unidos, com uma taxa de juros, repare, negativa, de 3,07%. Esse cálculo é elaborado mensalmente pela Infinite Asset e mostra a taxa de juros reais estimada aí para os próximos 12 meses, né? Lógico, descontada a inflação dos últimos 12 meses, taxa de juros com média nos dados dos bancos centrais dos principais países do mundo. Bom, temos aí alta da taxa Selic e juros bem altos no Brasil. O custo do dinheiro aqui é o mais caro do mundo, Fabiano. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Uma ótima tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue e você acompanha comigo daqui a pouco mais informações a respeito de mercado de soja, principalmente técnica, mas antes você confere cotações da soja. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer a previsão do tempo e também técnicas de seleção de sementes de soja em instantes depois do intervalo. Agora o assunto é clima aqui no Agricultura BR. Vamos saber como que está a previsão do tempo, começando pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que está em vias de concluir a sua colheita da soja. Quem fala sobre o assunto é Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. De acordo com a Emater Rio Grande do Sul, a colheita da soja alcançou 99% da área cultivada e 1% ainda está em fase de maturação para colher. Inclusive, a colheita do milho evoluiu para 95% dos cultivos.
O pouco avanço no milho está diretamente ligado pela alta umidade do ar em solo, o que dificultou até mesmo a perda de umidade das espigas. Outro fator é que algumas regiões, parte das estruturas de recebimento e armazenagem de grãos ainda está destinada exclusivamente à soja. Sobre a chuva, ela aumenta no decorrer de hoje e avança, sobretudo, amanhã pela região, com alto risco de temporais e chuvas volumosas, capazes de diminuir o ritmo das atividades em campo no oeste do Paraná, meio-oeste catarinense e norte do estado gaúcho. Na sexta, a frente fria estará na altura do sudeste e, por isso, o tempo é firme e retorna no Rio Grande do Sul, com geadas na campanha e fronteira oeste gaúcha. No sudeste, a chuva vem nesta semana, com acumulados mais altos entre São Paulo e a metade sul de Minas Gerais. Quanto à quantidade de água, ela aumenta no sul de São Paulo e pode atingir Bananais, no Vale do Ribeira. A chuva diminui a partir de segunda no estado. A precipitação, mesmo que não tão volumosa, também ajuda nas lavouras de milho segunda safra, com baixa restrição hídrica no meio-oeste paulista e Triângulo Mineiro. No centro-oeste, os próximos dias serão de chuva em Mato Grosso do Sul, com risco de temporais no sul do estado na sexta. Também chove em algumas áreas isoladas no sul e oeste de Mato Grosso. No entanto, os acumulados seguem baixos. No Nordeste, o destaque é a chuva constante em áreas litorâneas. O risco para transtornos continua nos próximos 5 dias, desde o Recôncavo Baiano até João Pessoa. Devido ao acumulado já registrado, açudes da Paraíba já estão no limite do armazenamento e podem transbordar novamente. Já no interior da região, o tempo continua seco. E no norte, os estados de Tocantins, Acre e leste do Pará têm predomínio de ar seco hoje e nos próximos dias. O Amapá, Roraima e o norte do Amazonas seguem com chuva volumosa, o que mantém alto o nível dos rios. Neste momento, os índices de água no solo estão baixos nas áreas que compreendem o Mato Piba e todo o sul do Pará. E até o fim do mês, não há expectativa de mudanças. No entanto, Roraima, Amapá e norte do Amazonas têm umidade elevada entre 90% e 100%. Fabiano, é com você. Obrigado, Julian. Boa tarde. E olha, com uma perspectiva de haver uma redução de produtividade nas lavouras de milho brasileiras, os exportadores estão mais agressivos em relação às suas aquisições, o que mostra que podemos ver uma mudança de patamar de preços do milho. É o que você vai conferir nesta entrevista realizada por Walter Puga Jr. Os preços do milho, como se sabe, cederam um pouco, mas agora retomaram aí, pelo menos param na faixa de R$ 85,00 no interior de São Paulo, o último levantamento do CPEA. Agora, quem acompanhou essa alta acentuada que nós tivemos no passado e agora esse movimento de baixa é um dos mais conhecidos corretores do Triângulo Mineiro, Zé Renato da Silva. Zé Renato, o que ocorre no mercado do milho hoje? O mercado de milho nos últimos dias está, digamos assim, com uma movimentação muito lenta, porque as exportações começam a decolar a partir de julho. E no spot, o mercado interno, os preços vinham caindo e com isso o comprador deu uma distanciada no mercado, acompanhando as baixas, queimando estoque. Então, a liquidez do milho nos últimos dias estava lenta. Agora começou a tomar um certo desenrolar, comprador voltando aos poucos no mercado, porque viu que os preços estagnaram e as trades para o próximo mês de julho, agosto e setembro já começaram a ficar agressivas. Então, o que se pode notar é que os preços no mercado spot hoje estão abaixo dos preços praticados pelas trades nos próximos meses. E a escala e a demanda de compras aí para os próximos meses está sendo bastante agressivas. Temos notados aí no mercado que a cada dia bons volumes são fechados para exportação. Quanto ao abastecimento no mercado interno, produtor que trabalha com criação de gado, criação de suíno, criação de aves, reclamou muito dos preços altos.
Esses preços devem retomar movimento de alta? O que você diria para o criador que depende de milho para trabalhar? O mercado interno, problemas de abastecimento nós não vamos ter. Está vindo uma safrinha cheia aí, os números apontam aí para 116 milhões, mas nós não acreditamos nesse número, porque algumas lavouras já apresentam, início de colheita, já apresentam redução de produtividade, e as que foram plantadas mais tarde, a quebra é significante, e esses números vão aparecer aí com o decorrer da colheita de safrinha, da segunda safra, que já iniciou. Então, o comprador interno, ele, com os preços hoje praticados, ele está trabalhando numa situação confortável de comprar, no nosso linguajar, da mão para a boca. Mas eu acredito que em breve o comprador terá que ficar um pouco mais agressivo para garantir aí o abastecimento dos próximos meses. Tá? Nós não podemos falar que o mercado é altista, que o mercado vai puxar preço, mas podemos falar que os preços não ficarão nos patamares que está hoje para os próximos meses, visto que a exportação hoje paga até R$ 5,00 a mais dos preços praticados hoje para os preços de agosto, setembro e outubro. Bom, você acaba de ouvir um dos mais experientes corretores do mercado de milho, tendo como base lá no Triângulo Mineiro em Uberlândia, José Renato da Silva, da Corretora Nacional, aliás, corretora vinculada aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Agradeço a entrevista do José Renato, de olho na informação, produtor. Walter Puga Júnior de São Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco tecnologia em sementes de soja no Agricultura BR. E olha, na última semana eu estive em uma das 4 maiores estações de pesquisa da Bayer no mundo, a maior do Brasil e da América Latina, para seleção de sementes de soja e de milho, localizada em Petrolina, no Pernambuco. Na oportunidade, eu vi como é que são feitos os trabalhos para se chegar no material genético que é colocado nos campos aqui no Brasil. Um centro de pesquisa com 220 hectares em Petrolina, Pernambuco, dedicado ao desenvolvimento de variedades de soja e híbridos de milho, a encontrar novas linhagens de plantas com inserção de biotecnologia resistentes a pragas. Para chegar aos resultados, a maior estação de agricultura tropical e do hemisfério sul da Bayer conta com viveiros com ambientes totalmente controlados para o cruzamento de plantas, acompanhamento de processos com irrigação em estufas cobertas, o que reduz o ciclo da soja para 80 dias. Quem fala sobre a pesquisa e o trabalho de seleção de sementes através do cruzamento das plantas é a pesquisadora Melina Andrade. A seleção de sementes é feita após o meu cruzamento na soja. Para eu fazer o cruzamento na soja, eu preciso de uma planta que eu uso como macho, que é a planta que em geral vai ter os genes que eu quero levar para a planta de fêmea, e preciso ter a minha planta de fêmea, que em geral é uma cultivar que já está adaptada para os campos do meu produtor brasileiro. Como que eu faço esse cruzamento? É uma atividade extremamente delicada, que precisa de muita capacitação e muita paciência para ser feita também. Então, a planta de soja, a planta que a gente utiliza como macho, imagine que ela tem a florzinha toda expandida. É uma flor totalmente aberta. Posso mostrar para vocês aqui. Essa é uma flor totalmente aberta, que é uma planta de macho. A planta de fêmea, eu tenho que pegar uma planta muito parecida, porém essa flor ela ainda não se expandiu. Ela está um botãozinho fechado, como se fosse um botãozinho de uma rosa, bem fechadinho com as sépalas cobrindo.
Para eu fazer esse cruzamento, imagine descascar uma banana com uma pinça, porém essa banana ela tem o tamanho de um grão de arroz. Isso é cruzamento de soja. Então eu vou pegar o meu pólen dessa florzinha totalmente expandida, vou descascar esse botãozinho que está na minha outra planta, que é a que eu quero colocar os meus genes de interesse, as minhas características de interesse, e vou pegar esse pólen e colocar dentro do botãozinho da outra planta. Isso é cruzamento de soja. Para garantir que eu sei exatamente quem é o pai e a mãe, todas essas plantas elas são identificadas com QR Codes, e isso tudo é linkado a um sistema, e eu utilizo aparelhos que são como celulares e um scanner nos nossos dedos, então eu consigo escanear a planta que eu estou usando como macho, escanear a planta que eu estou usando como fêmea, e o meu sistema consegue saber exatamente quem que é meu pai, quem que é minha mãe, e no final, depois de 7 dias que eu fiz esse cruzamento, eu vou checar se já apareceu uma vagenzinha bem pequena da soja, aquilo ali indica que o meu cruzamento teve sucesso. Coloco isso no sistema, depois de mais cerca de 40 dias, eu volto, colho essa semente, tiro um pedacinho da minha semente, faço uma análise genética, que no caso da nossa empresa é feita nos Estados Unidos, chega esse resultado como um dado, os cientistas que trabalham com a gente selecionam aqueles melhores indivíduos e eu planto na próxima geração. São ciclos sucessivos. Eu não paro de fazer esse trabalho aqui e tudo isso buscando chegar no melhoramento genético e em produtos que atendam melhor o produtor brasileiro. Melina, aqui é um ambiente controlado. Quantas vezes por ano, em quais períodos isso se faz dentro de um cenário como esse? Isso não para, é feito o tempo todo. Todo esse complexo de estufas que vocês viram aqui hoje, ele funciona 24 horas, 365 dias por ano, não para. Então a gente tem ciclos sucessivos. Diferente do campo, onde a gente tem safras, aqui dentro do cultivo protegido, eu tenho ciclos sucessivos. Essa planta aqui agora, ela está com cerca de 30 dias mais ou menos. Na minha câmara do lado, eu tenho milho que está quase na fase de colheita. Então, assim, todo esse complexo é para milho e para soja e ele não para. Então, a gente trabalha o tempo todo. Banco de germoplasma que é utilizado aqui para pesquisa, para os cruzamentos, qual que é a origem dele? A origem é toda dos materiais que estão sendo melhorados dentro da Bayer, no Brasil, e todo é um material do Brasil. O que a gente traz de fora são materiais que tenham características de interesse para o produtor lá na frente. Então, pode ser um gene de resistência a um determinado herbicida, um gene que vai ter uma resistência a uma praga, e isso eu trago de fora, essa biotecnologia para inserir nos meus materiais. Mas os bancos de germoplasma da Bayer hoje é composto por materiais do Brasil. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Hoje não teremos a terceira edição, você tem uma grande agenda de leilões no canal do Boi e no Agro Canal também. Desejo a todos uma ótima tarde, bons negócios, fique aqui no canal do Boi e até amanhã.